Nós estamos ligadas, queremos ser respeitadas. Juntas somos mais fortes, juntas somos melhores. Ouçam a nossa voz, é bom saber que não estamos sós. Podemos ser o que quiser. Toda mulher, toda mulher. Diz a mitologia grega que Narciso era um jovem fascinado pela própria beleza e que não enxergava ninguém além dele mesmo. É daí que vem o nome do transtorno de personalidade narcisista. Já ouviu falar nisso? No Toda Mulher de hoje, vamos abrir espaço para conversar sobre mães narcisistas e maternidade tóxica. Um assunto muito delicado que dificilmente é veiculado. O motivo é a imagem de santa e imaculada em que está inserida a figura materna. É como se estivéssemos tocando em um terreno sagrado. Maternidade mexe com coisas muito sensíveis dentro de cada um e de maneira diferente. Existe um mito construído de que a mãe deve ser a fonte de um amor absoluto, proteção, carinho e afeto. É como se a mãe fosse algo quase que sagrado. Só que a realidade nem sempre é assim. E até mesmo os filhos que sofrem com mães tóxicas e narcisistas resistem a enxergar e admitir que são vítimas de suas próprias mães. Para conversar com a gente hoje, eu recebo a psicóloga Jaqueline Pinto, que tem um canal na internet com o objetivo de trazer saúde emocional na vida das mulheres, esperança e mostrar um diferencial nas situações da vida. A terapeuta Ayurveda Virginia Kozer, filha de pai com traços de psicopatia e mãe narcisista. Segundo ela, ela é uma sobrevivente e divulga sua história através de canais da internet para ajudar outros filhos que têm dificuldade em entender o que realmente acontece com eles. Está estudando psicanálise para se aprofundar em suas questões familiares. Meninas, muito obrigada primeiramente pela presença, é um enorme prazer receber vocês para a gente conversar, para a gente debater e para a gente discutir esse tema muitas vezes velado por ser delicado, ou delicado por ser velado. Então, eu agradeço muito e eu gostaria primeiramente começar com a Jaqueline. Jaqueline, quais são as principais características da mãe narcisista e tóxica? Reformulando, toda mãe narcisista, ela vai promover uma maternidade tóxica ou não? Olá, eu agradeço esse espaço, porque realmente, né, é um tema velado, é um tema assim que muitas vezes tem pessoas, com certeza, que não conhecem esse transtorno, que não sabe que essa mãe é uma mãe que é, digamos, meio que fora da curva, né, que como você mesma disse, quando a gente fala de mãe, a gente já pensa, né, ali aquela pessoa, né, maravilhosa, aquela pessoa amorosa, aquela pessoa que vai suprir as necessidades. E realmente a mãe, o papel, né, materno é esse, de proteção, de nutrir essa criança, seu filho, né, de afeto. Todavia, Marieta, não acontece isso com algumas mães. Essas mães que têm esse transtorno de personalidade narcisista, é uma mãe que ela não vai dar conta dessa maternidade. Ela não consegue ter essa função materna. Então, como nós falamos agora, ela não consegue proteger, ela não consegue suprir as necessidades mais básicas desse filho. Então, por isso que a gente vai dizer que é uma mãe, ela vai ser tóxica? Sim, se a gente pensar nesse sentido, que é uma mãe que não vai nutrir o seu filho emocionalmente, que é uma mãe que vê o seu filho até mesmo como rival. Então, como você explicou no começo do programa, esse mito, né, do Narciso, ele só olha para si mesmo. Então, essa mãe, ela não tem olhos para o seu filho ou para a sua filha. Então, ela pode ser uma mãe tóxica nesse sentido, né, de não conseguir ter esse afeto, ter esse carinho, nutrir essa criança, né, esse adolescente, esse adulto, em nenhum momento da sua vida, devido a esse transtorno de personalidade. É como se ela não tivesse a empatia que a gente acredita que toda mãe tem que ter?
Sim, exatamente. Esse que é o diferencial. A mãe, ela está vinculada ao afeto. Quando a gente fala de mãe, a gente não pensa em afeto, a gente já pensa ali daquela mãe que tem aquele abraço, que tem aquele carinho, que vai suprir. Todavia, a mãe narcisista, ela não tem essa empatia. As necessidades básicas desse filho são negligenciadas. Virgínia, primeiramente eu gostaria de agradecer e dizer que, lendo a sua história, vendo seus relatos, é realmente para mim uma história de superação, né? Você vir aqui contar, falar, é um assunto pouquíssimo divulgado, é um assunto, hoje com a internet, acredito que tenhamos mais acesso, né? Você até utiliza esse mecanismo, mas primeiro eu queria saber como que foi esse start para você, porque como a Virgínia estava falando, mãe é amor. A Jaqueline, perdão. A Jaqueline estava falando, mãe é amor. Mãe é carinho, é proteção, é acolhimento. E quando que você deu esse start que a sua mãe, fazer igual a Jaqueline, era fora da curva? O maior sinal que eu acho que a mãe narcisista dá é que ela não ama, né? E como a gente vem de uma cultura de que toda mãe é boa, de que toda mãe é afeto, é carinho, a gente demora muito para descobrir, justamente porque quando a gente se queixa de algo, como você bem falou, né, as pessoas bem falam, não, mas mãe é mãe, ela deu o seu melhor. Então eu sabia que a minha mãe tinha vindo de um lar disfuncional, sofreu muitos traumas, como a maioria dos idosos, né, da nossa geração de hoje, os idosos que um dia, né, tiveram a nossa idade, eles vieram, a maioria, boa parte, de uma infância bem traumática. Então tudo eu justificava. Ela veio de uma infância difícil, ela é assim mesmo, e vestia esse discurso da sociedade de que mãe é boa e que elas, na verdade, dão o seu melhor, mas nem todas as mães dão o seu melhor, porque muitas não, algumas não possuem a capacidade de amar, que é o que a mãe narcisista, ela não possui fisiologicamente essa capacidade de amar. E deu o estalo em 2017, quando eu já estava questionando alguns comportamentos dela assim, há muito tempo, porém eu não encontrava uma resposta. E fui desabafando com uma amiga minha, que é psicóloga, e nós fomos montando esse quebra-cabeça, né? Eu fui montando esse quebra-cabeça com a ajuda dela, até que nós chegamos aí ao termo mães narcisistas. Depois disso, ainda fiquei procrastinando, né? A gente tende a não aceitar no início, porque é difícil essa aceitação. Eu achava que ela tinha alguns comportamentos voltados para a psicopatia, até que chegou aí o narcisismo. Porém, eu tive um gatilho emocional em 2017 assistindo uma novela, né? Era uma cena da novela Do Outro Lado do Paraíso, onde a menina, né, a jovem, ela fez uma regressão e descobriu que o padrasto dela, que ela sempre odiou, tinha abusado dela sexualmente. A cena era num tanque de tartaruga. E eu tive febre a partir dessa cena. E eu falei, poxa, mas por que eu tô com febre? Assisti a segunda cena, que foi no dia seguinte, tive febre de novo. Porém, não tive nenhuma recordação. E comecei a questionar. Porque eu cresci em um lar onde eu tinha ciência de que meu pai era pedófilo e que minha mãe abafava os casos dele, né? Saí de casa cedo, tinha pavor do meu lar por conta disso. Só que essa lembrança tinha sido recalcada. E quando ela está em recalque, essa lembrança é como se fosse uma janela, como se fosse um quarto, sabe aquele quartinho da bagunça de casa que você fecha a porta para ninguém ver? E a chave é meio que jogada fora, então você não tem acesso a essa informação. Mas é bem provável que eu tenha sido vítima assim, de pedofilia. E a partir daí eu comecei a questionar, por que minha mãe deixou, né? Por que ela sempre deixou e nunca fez nada dos casos que chegavam de pedofilia? E aí foi mais um questionamento. E aí sempre tinha essa dúvida, psicopatia ou narcisismo, até que, enfim, eu descobri o narcisismo e aí minha vida virou de ponta cabeça, porque você vive você, na verdade, é um objeto de uma vida inteira dessa mãe ou desse ser, desse pai, seja lá quem for. Você é só um objeto dentro de todo o cenário, que a vida do narcisista é um show do Truman, né? Aquele filme Show do Truman. Eles criam um cenário, você só é um objeto. Então, a vida inteira eu fui alienada pela minha mãe, né? Então, tudo que eu sabia sobre mim, na verdade, desmoronou como um castelo de areia. Eu tive que ir atrás de resposta
para muita coisa, como um detetive, eu fui em busca de muitas respostas que eu chamo de fios soltos, né? Todo sobrevivente, quando descobre, sempre tem muitas perguntas sem respostas. E aí a gente faz uma investigação para saber o que foi real e o que não foi real na nossa vida. E eu fui encontrando mais coisa suja, mais mentira. Virgínia, e é interessante você tocar nesse assunto, na questão de, você citou, era como se fosse uma tela de um filme, né, com personagens, como se fossem marionetes. E aí eu queria jogar já para Jaqueline a questão, por exemplo, se falta empatia, né, se ela não projeta nenhum tipo de afeto para a filha, mas vamos supor que essa mãe tenha 2 ou 3 filhos. Existe o que ela escolhe, que a gente chama... tem patinho feio, tem o bode expiatório e tem o filho dourado, que é aquele outro que ela já transfere a positividade, porém é como se esse mesmo positivo, me corrija se eu estiver errada, é uma dúvida, é como se fosse uma extensão do corpo dela, porque tudo dela é em função dela. É isso? Acontece isso, essa manipulação da mãe, porque também tem o pai, que aí eu estava me questionando, se o pai está lá, está presenciando isso, por que ele não procura ajuda também? Talvez ele também seja manipulado. Aí volta para o que a Virgínia falou, dessa manipulação, desse filme que o personagem principal acaba sendo a mãe. Sim. Eu vou usar essa metáfora da Virgínia, tá, Virgínia? Essa metáfora sua é algo muito interessante, que é como se fosse um filme mesmo. E quem é a diretora desse filme, quem é a atriz principal desse filme, protagonista, roteirista, tudo vem dessa mãe. Porque ela quer o quê? Ela quer ser o centro das atenções. Então, para ela ser esse centro das atenções, toda a família vai ser ali como se fosse uma engrenagem. Cada um vai ser uma peça, né, dessa engrenagem. E como um filme, cada um tem o seu papel. Então, cada um vai encontrando o seu papel dentro dessa engrenagem através da manipulação dessa mãe. E, geralmente, né, a escolha dela, né, pelo marido, né, ou pode ser que ela não tenha escolhido o marido, mas, enfim, as escolhas dela são sempre escolhas pautadas nesse narcisismo, ou seja, sempre tem um interesse ali por detrás, sempre tem uma manipulação. Então, ela vai escolher, os filhos terão ali papéis nas mãos dela, como a Virgínia falou, é uma marionete, então cada um vai ter um papel, mas sempre um papel que vai fazer com que ela seja... Se sobressaia, tudo girando em torno dessa roteirista, dela, dessa diretora e dessa manipuladora, né? Por isso, né, Virgínia, que é tão difícil alguém do filme, né, falar assim, não, peraí, isso é um filme, né, peraí, o que é real nessa história? O que é verídico, né? O que é válido nessa história? Por isso que é tão difícil, às vezes a gente olha, a gente fala assim, não, é fácil a gente olhar isso. Não, para quem está vivenciando, né, Virgínia, é algo muito delicado, a gente vai perceber isso geralmente na vida adulta. E a gente percebe que tem muitas nuances, é um assunto delicado, é um assunto que, por ser velado, precisa ainda ser bastante debatido e discutido, por isso temos muito assunto pela frente, mas eu vou ter que fazer um intervalo rapidinho. Toda mulher vai para o intervalo rápido e volta já já, não sai daí, eu espero você. Toda mulher, toda mulher, toda mulher, toda mulher. O Toda Mulher está de volta com o tema Mães Tóxicas e Narcisistas. Estão conosco a psicóloga Jaqueline Pinto e Virgínia Kozer, filha de uma mãe tóxica. Estamos de volta, meninas, com esse tema de grande importância. E agora, no segundo bloco, eu queria falar com a Virgínia nessa questão. Falamos no começo que é um tema pouco discutido, que ainda tem questões muito veladas, seja porque a maternidade está diretamente ligada com algo de proteção, de amor, de carinho. A Virgínia já falou quando ela teve o gatilho, né? Não, peraí, eu preciso entender porque o relacionamento entre eu e a minha mãe está tomando um rumo diferente do que é padrão na sociedade.
E a sociedade, Virgínia? Por que você acha que ainda existe esse medo talvez de se expor, talvez de falar, talvez de aceitar que você não tem a mãe sinônimo de amor, proteção e cuidado? Acho que a própria sociedade tem medo de descobrir que tem mães ruins para essas pessoas não se encontrarem com a dor de que talvez a sua mãe seja ruim. Ninguém quer, né? Todo mundo quer ter uma vida feliz, quer tirar foto para postar nas redes sociais, quer ter uma mãe para falar, eu tenho a melhor mãe do mundo lá no Instagram. Então as pessoas gostam muito de viver como se tudo fosse bom o suficiente para provar para alguém. E quando eu encontro um tema desse, descubro que a minha mãe talvez não é tão bacana, parece que o mundo vai desmoronar, e eu não quero, porque eu tenho que mostrar para as pessoas que eu tenho uma vida bacana. Então, a própria sociedade não quer falar do tema, não quer que as pessoas falem, né, porque tem haters, né, que não aceitam que se fale sobre a instituição mãe, porque não querem encontrar com suas próprias dores. É algo cultural. Se a gente for parar para pensar, a criança, ela sempre foi maltratada, né. Temos 30 anos só de ECA, está muito recente. Temos 500 anos de Brasil, mas só 30 anos que a criança é defendida. Por quê? Já é uma cultura já de séculos e séculos atrás, onde as crianças eram punidas severamente, com penitências, né, com agressões muito sérias fisicamente, crianças que eram trancadas em quarentena, né, em total escuro. Os anos foram passando, mas essa cultura ainda continua ainda na sociedade, de que a criança é só um objeto. Virgínia, então, você teve esse medo? Quando você percebeu que você precisava falar, que você precisava buscar ajuda, mas antes disso, você chegou a dar o pontapé inicial e escutar da sociedade, ou de um parente, ou de um amigo, mas é sua mãe. O que você está fazendo de errado? Ou não? Ou a sociedade não passou? Você, quando decidiu falar, você peitou e falou, não, tem alguma coisa errada, eu preciso de ajuda, eu preciso entender o que está acontecendo. Eu acho que teve muita identificação, porque quando eu descobri, eu falei, não é possível que aconteça só comigo, né? E aí eu fui estudar, tem muito material fora do Brasil, o que ainda é um tema muito recente. Eu falei, bom, se tem nos Estados Unidos, né? Então com certeza tem no Brasil. E as vítimas foram chegando, né? Os sobreviventes foram chegando no canal. Então o público sempre foi, assim, majoritário de vítimas, filhos e filhas, de pais tóxicos, narcisistas, psicopatas. Sempre existiu essa coisa da sociedade, só que a sociedade não compreende, né? Então eu tenho a minha empatia por quem não compreende, é normal as pessoas não compreenderem, mas vamos avançando de pouquinho em pouquinho, até que as pessoas, no geral, entendam que nem toda mãe ama. Jaqueline, falando de tratamento, existe uma ex-mãe tóxica ou não? É possível a cura ou realmente essa filha tem que se afastar da mãe? Como seria depois de perceber o diagnóstico, como seria o proceder? Então, geralmente essa mãe ela pode vir sim com com outras concomitades, né? Ela pode ser uma mulher depressiva, ela pode também apresentar outros transtornos, né? Como transtorno depressivo, ou um transtorno, uma esquizofrenia. Então, essa mãe, ela pode ser tratada. Se ela apresentar alguma outra dificuldade, pode ser tratada. Todavia, geralmente, ela não quer ser tratada, entende? Porque para ela consegue lidar com essa situação. Ali quem está sofrendo é o filho ou a filha. Então, ela não está em estado de sofrimento. Ela pode fazer, sim, de uma forma pontual, tratar um pouco da depressão, ou tratar, né, ali da esquizofrenia, mas ela lhe tratar essa questão da maternidade, essa questão do narcisismo, geralmente ela não vai entrar. Então, no consultório, a gente vai ali naquele sintoma que está trazendo um certo sofrimento para essa mulher, né, essa mãe, mas esse lado materno, geralmente ela não quer desfazer desse cenário, como a Virgínia falou, né, desse filme, ela não quer sair desse filme. Então, ela pode tratar de algumas questões da vida dela,
como, né, a depressão, principalmente, né, a esquizofrenia, né, tem casos, né, que chegam a própria mãe tentar matar esse filho, né, eu já recebi uma mãe assim, que tentou matar o filho, então ela não conseguia, então ela expulsou esse filho, e detalhe, esse filho tinha 7 anos, então Nossa. depois que eu fui saber um pouco mais dessa criança, ou seja, para ela não está, só finalizando, para essa mãe narcisista, ela não está nesse estado de sofrimento, entende? Então, quem está sofrendo é ali a família, ou é principalmente ali o filho ou a filha. Então, esse tratamento não é um tratamento aderido. Então, quando a gente pega na ferida, quando a gente pega ali no ponto, essa pessoa, essa mulher ou esse homem, geralmente ele sai. Virgínia, você queria fazer assim, um comentário? Sim, é bem interessante da gente separar também o termo tóxico do narcisista. Isso. Porque tem mães que são tóxicas porque vieram de um padrão que os avós foram tóxicos. Para essa mãe tem recuperação, tem terapia. Agora, o narcisista, não. Por quê? O narcisista, ele vive na narcolândia, que é um mundo ilusório que o próprio narcisista cria. Ele tem dentro do mecanismo do ego dele o self verdadeiro e o self falso. O self verdadeiro é quem ele é de fato, a pessoa negativa que ele é, mas ele não reconhece. Ele meio que esconde essa face dele que é real e ele vive um mundo imaginário do self falso dele. O verdadeiro fica escondido e o self falso fica ativo o tempo todo. Então ele não assume, nunca vai assumir que precisa de ajuda, porque para ele está sempre certo, porque ele vive nesse mundo ilusório. E vale lembrar também que, por exemplo, uma mãe com esquizofrenia tem tratamento medicamentoso, o narcisista não, porque não é doença. O narcisismo é um transtorno de personalidade, não tem remedinho. É ele buscar ajuda, não tem cura, porque é um transtorno, mas ele não vai buscar ajuda. Quando ele vai para o consultório, ele normalmente diz, fui porque minha filha insistiu, mas olha, coitada de mim, como eu sofro com a minha filha. Jamais ele entra em contato com esse self verdadeiro, que é fundamental você falar a verdade, enxergar a verdade para desenvolver o tratamento terapêutico. Não, ele vai estar ali na defensiva com esse self falso o tempo inteiro, jamais vai descer ali a máscara. Como tratar? Então é como se toda mãe narcisista, ela vai ser tóxica, mas não necessariamente a maternidade tóxica é ocasionada pelo narcisismo. Então é bom a gente deixar isso claro, né? Como falou que é transtorno. Até porque tem mães que são psicopatas, né? Tem muitas. A gente acha que psicopata é aquele que está com a serra elétrica, igual os filmes de Sexta-feira 13, quando na verdade a maioria dos psicopatas estão na sociedade, não matam. Porque não estão nesses estereótipos que a gente acha que... aquele... É como se o psicopata tivesse cara, tivesse jeito, fosse facilmente identificar. Aquele ali é psicopata, ou não, aquele ali não é. De cada 100 pessoas que você conhece, 4 são psicopatas. É um índice muito alto. Muito alto. E Jaqueline, falando dessa questão de transtorno, dessa diferenciação que a gente vê que é uma gama muito extensa, muito ampla, é um assunto muito mais delicado do que o que a gente está fazendo, mas já é um pontapé inicial para esses primeiros esclarecimentos. E quais seriam os traumas, os danos ou as sequelas que ficariam, se é que a gente pode dizer, para o futuro? Uma filha de mãe, seja narcisista, que tem uma maternidade tóxica de qualquer jeito, de qualquer maneira, ela vai conseguir superar isso e vai ter uma maternidade tranquila ou não, já é bom, já tem uma predisposição, talvez? Então, Marieta, é muito interessante a gente falar também desse filho, né? Eu acho que o foco nosso vai ser esse filho, né? Essa filha ou esse filho que percebe que algo não está legal nessa maternidade, porque essa criança, né, nessa vivência, tanto criança quanto adolescente, ele não vai ter esse discernimento, ele vai tentar buscar o tempo todo a aceitação dessa mãe, ele vai fazer de tudo, né, ou ela vai fazer de tudo para essa mãe aprová-la ou amá-la, porém ela não vai conseguir. Então chega um momento em que a gente fica adulta. Então a gente sai ali um pouco dessa esfera materna, né, da nossa família, e a gente vai para o mundo, né? A gente vai para os nossos relacionamentos amorosos, de trabalho,
E aí, essa criança que foi ali, né, na adolescência, ela teve essa formação de, não sou amada, não sou aceita, não sou querida, não sou desejada, e acaba que ela vai projetar isso para a sociedade. Ela não vai ter essa autoestima construída, eu sou uma pessoa que eu tenho valor, eu sou uma pessoa capaz, eu sou uma pessoa que vou amar e ser amada. Então, há essa, digamos, essa distorção ali, nesse afeto dessa mulher. Às vezes a mulher, ela pode ir para uma esfera tanto mais controladora, mais a defensiva, sabe aquela pessoa que você chega, parece que a pessoa já está armada. Então ela sofreu tanto que ela já fica assim, já... Na defensiva, ela está sempre na defensiva. Né? Sempre na defensiva, olha, vai me machucar, ela vai me reprovar. Então, ela já tem aquele ato já mais defensivo. Ou então vai para aquele lado da carência, né? Vai buscar aquilo que não encontrou em casa, vai buscar lá fora, mas de uma forma assim, insaciável. Então, é muito importante a gente falar desse filho, dessa filha, que vai chegar o momento, né, e espero que esse programa alcance essas filhas, essas mulheres, esses homens, para dizer, olha, a culpa não é sua, né, há uma reconstrução na sua vida, você pode reconstruir a sua vida, a sua identidade, a sua autoestima, você pode e deve amar e ser amado. Eu acho que essa é a grande mensagem, que não termina ali, sabe? Não termina ali, né, nessa maternidade, não, a minha mãe foi assim, meu pai, tal. Não, a gente agora, como adultas, a gente pode fazer essa escolha. Como que eu vou viver daqui para frente? Então é tão importante esse autoconhecimento como a Virgínia teve, né? Eu tive outras pacientes e alunas que chegaram através de um documentário, sabe, Maria? Olha como é importante a questão do jornalismo. Vieram muitas mulheres vieram para mim e falaram, Jaque, eu assisti um programa, um documentário, um documentário que passou no domingo, e vieram desse documentário. Olha, agora que eu percebi que a culpa não era minha. A culpa não sou eu. É aquilo que a gente estava falando no começo. Uma coisa chama a outra. A internet, a gente tem que usar, que esse programa, para você que está nos assistindo, que esse programa seja um start, né? Sei que vocês duas têm um canal já, mas para quem nunca ouviu falar, ou sente que tem alguma coisa errada, mas não sabe, que isso seja um start. Esse é um pontapé. Meninas, o programa já está acabando, mas é porque foi tão tocante, foi tão importante. Eu queria agradecer demais a vocês e que isso seja um pontapé inicial, porque a gente sabe que esse tema é muito além do que o Toda Mulher está trazendo hoje. Então, desculpa, passou muito rápido, mas eu agradeço de coração. E eu queria só que a Virgínia, para finalizar, deixasse uma mensagem para quem assiste o seu canal, ou para quem ainda não assiste, mas que está te assistindo agora, rapidinho, só para que isso seja realmente um start positivo, né, para a história de muitas pessoas que talvez nesse momento ainda se encontrem perdidas, ou alguma coisa está acontecendo, mas eu não sei o que é. Eu acho que o principal é o conhecimento, que é isso que vocês estão fazendo, parabéns. Realmente, para muita gente vai ser um divisor de águas, assim como foi a descoberta um divisor de águas na minha vida, vai ser na vida de outras pessoas também. E dizer para esses sobreviventes, não mais vítimas, porque quando a gente descobre, nós não somos mais vítimas, mas sim sobreviventes. Você sobreviveu à guerra, são muitos traumas, estresse pós-traumático, insônia, depressão, são alguns sintomas. Ontem eu atendi um aluno que ele já teve tumor na hipófise, já fiz uma entrevista com o Dr. Kurt Mendonça, que é um médico neurologista, que escreveu um livro sobre narcisismo. Ele fala das consequências até neurológicas. Você sobreviveu à guerra e você precisa vencer essa guerra, né, transformando tudo que você viveu em algo positivo para si mesmo, né? E sempre que você ouvir dizer que você precisa perdoar, o primeiro perdão é o perdão que você tem que ter a si mesmo, por conta dessa culpa que nós carregamos, né? Então, primeiro se perdoe, busque ajuda, tem o meu canal se chama Virgínia Cose, e tem outro, Como Superar Mães Narcisistas. Conheça o tema, mas busque cura, porque você merece todo o amor do mundo. Todo o amor que você não teve da sua mãe, você pode dar esse auto-amor, a si mesmo.
Virgínia, Jaqueline, muito obrigada mesmo, e que esse programa tenha que dado agradeço. esse pontapé inicial e que toda essa história de muitas vezes de sofrimento que seja estímulo para que as pessoas superem e sofram cada vez menos a partir do conhecimento. Muito obrigada, tá? O programa de hoje fica por aqui. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a você que nos assistiu até agora. O Toda Mulher precisa da sua participação. Por isso, se quiser rever esse programa, indicar para amigos ou deixar um comentário, basta acessar o site alerj.rj.gov.br. Acompanhe toda a nossa programação através de nossas redes sociais. Até o próximo Toda Mulher. Eu espero você. Até lá. TV Alerj, o canal do povo. Nós estamos ligadas, queremos ser respeitadas. Juntas somos mais fortes, juntas somos melhores. Ouçam a nossa voz, é bom saber que não estamos sós. Podemos ser o que quiser. Toda mulher, toda mulher. Toda mulher.